mas hoje também o Senhor marcou encontro aqui com alguns homens aqui. Amém? Vamos abrir a palavra em nome de Jesus em João capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. É muito bom falar de Jesus. É muito, muito bom falar desse amor, desse Jesus. Né? Ele nos conquistou, Ele nos resgatou, Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. João capítulo 4. Hoje o dia da mulher, né? Eu não poderia falar de outra coisa se não fosse de uma mulher, né? Mas não foi só isso, foi o Espírito de Deus que colocou essa palavra em meu coração. Quando a Marisa ligou para mim e falou: Rose, eu queria lhe fazer um convite, você quer pregar lá domingo, num dia que nós vamos comemorar o dia da mulher? Eu falei: Marisa, logo eu. Estava numa semana tão atribulada, mas Deus é Deus, né? E o Espírito Santo colocou no meu coração sobre essa palavra. Logo que eu desliguei o telefone, o Senhor falou para mim: fala sobre isso. Amém? A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido de que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, o meio-dia, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Preste atenção nesse detalhe. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais
que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Paizinho querido, que eu diminua, Pai, que tu cresças, Pai. Essa história dessa mulher, Senhor, se parece aqui com algumas pessoas, Paizinho. A tua palavra diz, Senhor, que tu revelaste, que tu deste água viva, matou a sede daquele sedento, Paizinho. Aqui se encontra, Pai, alguns corações sedentos, Pai. Mas eu sei que elas sairão como fonte que jorrarão rios de águas vivas, Pai. Deus, no teu nome eu oro. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, a tua presença a cada coração. Fala, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, por favor. Aqui é a história de uma mulher. A Bíblia é muito interessante, né? Cada vez que a gente lê a palavra, ela se revela a nós de forma diferente. É muito lindo. Eu já tinha lido esse texto aqui várias vezes. Mas aí quando o Senhor falou em meu coração, parece que meus olhos foram latentes em certas coisas aqui, que me chamaram muita atenção. E é isso aqui que fala de uma mulher. A Bíblia não dá o nome a essa mulher, só fala que é uma mulher, né, como diz, prostituta, uma mulher que já havia tido 5 maridos e tinha outro, e que também não pertencia a ela. E o interessante é que ali no capítulo 2, no capítulo 4, a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque Jesus estava lembrando daquela prostituta que ao meio-dia ela ia buscar água, porque era a hora do sol muito escaldante. Ela não poderia buscar água, ter contato com pessoas, porque ela era uma mulher prostituta, ela era uma mulher imoral, ela era excluída na sociedade, ela era desacreditada, ela era uma mulher mentirosa, porque a Bíblia fala aqui naquele detalhe, ela era uma mulher desprezada, ela era uma mulher rejeitada, era uma mulher marginalizada, ela era uma mulher cheia de preconceito, ela era uma mulher cheia de dor e muito mais coisa. E tinha um detalhe, que as mulheres iam buscar sempre água, ou pela manhã ou no final da tarde, mas ao meio-dia no sol escaldante, não iam buscar. E essa mulher tinha essa tarefa de todos os dias ao poço buscar água, mas nesse dia ao meio-dia. E Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que para ele não importa se é meio-dia, se é meia-noite, se é 5 horas da manhã, se é 4, se é 10, se é 11, se é 6:30 da tarde, se é 7:51. Ele marcou um encontro aqui. A Bíblia fala que foi necessário ele passar lá. É necessário hoje que Jesus esteja aqui. Porque aqui ele encontrará corações que ele vai jorrar rios de água viva. Rios de água viva é a presença do Senhor. E quem recebe essa água viva, quem recebe essa presença, a vida não é mais igual. Então essa mulher marginalizada pela sociedade, e Jesus fala ali que era necessário ele ter passado
por essa cidade ali, e ele esperou, e ali fala: Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se ali junto da fonte. Ele, Deus, sabia de todas as coisas, sentou-se ali ao meio-dia no sol escaldante e esperou aquela mulher chegar. E ela, ao se aproximando, ela olhou um homem, viu que o homem era diferente, e ali Jesus começou um diálogo com ela. Ele começou a falar com ela assim. Veio uma mulher de Samaria tirar e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Aí ele começou a trazer para aquela mulher segurança. Ele começou a trazer para aquela mulher confiança. Ninguém falava com ela. Era uma mulher desprezada, uma prostituta. Imagine uma prostituta quando passa pela rua, eita, aquela dali, já é 5 maridos, 6 maridos, 10 é agora. Se no nosso tempo nós julgamos, imagine naquele tempo. E ali Jesus começou a fazer algo. Ele chegou para ele e falou assim: dá-me de beber. E ela começou a perceber que ela tinha algum valor. Uma pessoa se dirigiu a ela, um homem, e ela perguntou assim: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou uma mulher samaritana? Mas o amor dele começou a envolver esse coração. Ela começou a perceber o valor, ela começou algo assim diferente. Como que você? Aí ele falou assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Aí ela diz assim: és tu maior do que Jacó? Né? Aí ele fala do poço. Aí Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará sede. Só que essa mulher, quando ela chegou para Jesus e falou, né, dessa água, quando ela falou assim: como é que você me pede dessa água? E Jesus falou para ela: se você soubesse quem sou. Só que ela estava olhando, era uma rotina dela, todos os dias buscar água, que ela estava falando que Jesus estava falando dessa água natural. Ela não tinha outra esperança do que aquilo que ela estava vendo todos os dias, que fazia parte de uma vida dela cotidiana. E ela estava olhando pelos olhos naturais da água, ela estava achando que era a água que ela estava tocando, e da água, mas Jesus, sendo Deus, e queria se revelar a ela, ele estava falando da água da vida, a água da salvação, a água, daquela água que mata a sede, que mesmo a gente estando no estado, passando por luta, passando por tempestade, passando por algum luto, a nossa sede, ela é saciada. A gente sabe em quem nós temos crido. Não é a nossa situação que impede da gente amar a Deus, ou então impede de adorá-lo. E essa mulher, quando ela estava falando da água que é tocável, dessa água aqui, Jesus queria falar dela de uma água sobrenatural, dizendo para ela que se ele fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água, e que vai jorrar para a vida eterna. Ah, meus irmãos, como é bom, eu com 16 anos, o Senhor me trouxe para perto dele, né? Eu fui criada numa família católica, mamãe católica, papai, naquela família que me ensinou temor a Deus, mas eu vim de uma criação de católico, eu fiz crisma, eu fiz batismo, né? Aquela coisa toda da igreja católica. E eu, quando eu tinha 16 anos, o Senhor veio ao meu encontro, e eu, para a glória de Deus, eu nunca mais larguei esse Senhor. Porque Deus veio ao meu encontro, Jesus veio ao meu encontro, e eu bebi dessa água viva. Eu nunca mais, para a glória de Deus, eu larguei o meu Jesus. Já passei por muitas situações, como todos aqui, né, passam e passaram, mas a presença, ela entrou dentro do meu coração. E parece, irmão, quanto mais a gente apanha, mais a gente, né, tem situações difíceis, mas é por momentos, né, por tempos momentâneos que nós passamos por tribulação,
parece que cada vez mais, parece não, é verdade, eu amo mais a Deus. Eu conheço mais a Deus hoje do que eu conhecia. Eu conheço mais o Senhor do que eu conhecia. Mas parece que passando por luta, parece que a gente conhece mais porque essa fonte de água viva dentro de nós, ela jorra sem parar. E é essa água viva, essa água sobrenatural que Jesus estava falando para essa mulher aqui, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água viva, a água a jorrar para a vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus queria dar a ela uma água que não voltaria a ter sede. E ela estava pensando que Jesus estava falando da água natural. Você hoje está aqui, talvez com o coração sem um pingo de esperança da sua situação. Eu não sei o que você passa, se é momento de dor, se é momento de tempestade, de enfermidade, de luta, de não conhecer o Senhor na essência do que Ele é, mas saiba, hoje Ele marcou um encontro contigo aqui. Você vai sair daqui, eu creio em nome de Jesus, você vai sair daqui sarado, você vai sair curado, você vai sair daqui perdoado, porque essa presença quando entra, essa presença que diz no versículo 13, no versículo 15, disse ali a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la, a bichinha, pensando que estava tirando a água do poço, estava vendo algo natural, a revelação ainda não tinha caído nos olhos dela, e ele falou assim, aí disse Jesus: vai, chama o teu marido. Aí Jesus disse-lhe: vai, chama o teu marido. Aí ela respondeu e disse: não tenho marido. Aí disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Ali começou ela a perceber que ele era um profeta. Ali começou, o Senhor começou a trazer ela a revelação. Primeiro ele fala assim para ela: disseste bem, porque cá para nós, irmãos, geralmente as pessoas na vida que não conhece a Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, que não tomou da água da vida, é quase sempre uma pessoa mentirosa. E ela era uma prostituta. Ela com certeza, ela era mentirosa. Porque a Bíblia fala aqui dela, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que você tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Olha que detalhe na Bíblia. Jesus falou para ela: isso disseste com verdade. E eu acho lindo como quando o Evangelho entra no nosso coração, parece uma bomba atômica, né? É muito lindo. Eu não consigo ver e eu não consigo compreender uma pessoa que fala assim: eu conheço a Deus, o Senhor me salvou, e não haja mudança de vida. Aqui nós temos uma história verídica. É a palavra de Deus que nos diz: uma mulher prostituta de 5 maridos vai ao encontro, o Senhor vai ao encontro dela, e aqui nós vamos saber o que Jesus fez na vida dela. Vamos continuar. Aqui no versículo 14, nós vamos lá, por favor, agora, no verso 23, que diz assim: vós adorais o que não sabeis. 22, é o 23, desculpa. Mas a hora vem, e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se Jesus procura verdadeiros, é porque existem os falsos. Concordam? Sim.
Que Deus nos guarde o nosso coração, para que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. Aqueles que estejam capengando: Senhor, mas eu não te largo, eu não te largo. Essa é a revelação. Quando Jesus fala para ela, aí ela fala assim para o Senhor, disse-lhe a mulher ao Senhor: Senhor, vejo que tu é profeta. Ali os olhos dela começou a se abrir. Ela começou a ver a verdade. Começou ali a verdadeira adoradora, começou o coração. E é desse jeito o evangelho. Muitas das vezes quando a gente vem do mundo, a gente vem com os olhos embaçados, não entendendo muita coisa. Quando o evangelho entra, as escamas dos olhos caem e a gente começa a enxergar as coisas claras. É igual óculos, né? Essa semana foi fazer óculos, foi fazer exame de vista, e até que o meu grau não aumentou não, mas aí do pastor Vieira foi fazer também, e dele é de perto. Aí ele colocou um óculos e falou: não, esse ainda está embaçado. Quando ele acertou o grau, ele falou: meu Deus! Né? É como se fosse um exame de vista, assim, nossa, deu a luz. E aqui fala que a hora vem e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Deus é espírito, importa que os adorem e adorem em espírito e em verdade. Vamos lá agora, por favor, no versículo 26. Jesus, versículo 26, Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Rose, Maria, José, Robert, Ida, Marisa, Jesus está aqui, é Ele que fala conosco, é Ele que fala no nosso coração. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se e estivessem falando com a mulher. Todavia nenhum teve a ousadia de perguntar a ele. Viram? Mas deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Eu acho isso lindo. Por que ela deixou o cântaro? Porque ela sabia que ela recebeu a revelação, que ela nunca mais ia precisar tirar água. Ela percebeu e ela teve a revelação. Quando o Senhor começou a se revelar, ela falou: tu és profeta, que o Senhor começou a falar a vida dela. A Bíblia fala que ela largou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Duas coisas lindas nesse versículo. Uma, ela largou o cântaro, como quem diz: eu nunca mais vou precisar vir buscar água. E a segunda coisa é que ela virou uma missionária. Ela virou uma missionária. Aqui a Bíblia fala que deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela virou missionária, meus irmãos. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele jorra essa água viva no nosso coração, não tem como nós ficarmos com a boca fechada, não tem como você fazer bem, não tem como você não saber ajudar uma pessoa, não tem como. É como eu falei antes, eu não acredito, uma pessoa que bebe dessa água viva é a mesma pessoa. Eu não consigo entender, porque uma pessoa que experimenta do Evangelho, como diz aqui, o verdadeiro adorador que Deus procura, nós mudamos sim de direção. Essa mulher era uma prostituta, assim, com o marido, ela estava indo nessa direção. Quando Jesus entrou, gente, é muito lindo isso. Quando Jesus entrou na vida dela, que ela teve a revelação, ela fez o quê? Ela mudou, ela largou logo o cântaro e ela foi falar, foi proclamar, foi falar. Ela disse aqui, a Bíblia fala aqui: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela virou uma missionária. Quando Jesus entra no nosso coração, você se torna um missionário. Você é responsável de proclamar esse evangelho.
Ah, irmã, mas eu não tenho coragem de falar no público. Eu também não gosto. Mas você não sabe pegar o seu telefone e fazer uma oração. Eu não gosto daquelas figurinhas também no meu telefone. Porque enche, né? Mas Deus tem me treinado, o Espírito Santo tem me treinado muito a eu ligar para as pessoas ou gravar uma oração. Ou deixar lá o rádio tocando, ou o YouTube lá, e eu deixo meu telefone assim, e fica gravando uma música, ali eu mando. Eu não gosto também de ficar falando, pegar o microfone para uma praça, eu me escondo no Vieira, mas é assim, Deus, eu tenho falado para o Espírito Santo, eu preciso, as pessoas estão desesperadamente precisando de um toque, de um abraço, de um alô, não é de uma figurinha. Não é de uma figurinha, bom dia, boa tarde, bom dia. Você que tem dessa fonte, que a Bíblia fala que jorra, a Bíblia fala que é a água que jorra para a vida eterna. Pega o telefone, quantas vezes a gente está, não acontece só comigo não, porque quem bebe dessa água acontece. A gente está varrendo a casa, o Espírito Santo fala assim, fulana está precisando. É desse jeito. Às vezes estou mexendo o arroz lá, o feijão, aí vem uma pessoa no meu coração, aí eu falo, ai Senhor, em nome de Jesus, né? Onde está? Porque se você tem vergonha de falar ao vivo, no telefone você pega, Senhor Deus e Pai, eu oro por esta pessoa agora nesse momento, eu não sei o que ela se passa, mas o Espírito Santo sabe. Quem bebe dessa água, irmão, é um missionário de Jesus. É um evangelista de Jesus, você foi levantado para isso. Não seja covarde, não tenha medo, porque um telefone ninguém está vendo você, mas a tua voz, a presença do Senhor ali, Ele vai tocar na pessoa lá do outro lado. O Espírito Santo, a Bíblia fala que Jesus foi necessário passar por aquela cidade. Ele sentiu com certeza no espírito dele aquele incômodo. Vai lá aquela mulher marginalizada, jogada fora, cheia de dores. Vai lá, o espírito dele ali conturbado. E ele foi no sol do meio-dia e sentou ali e aguardou aquela mulher. Às vezes o Espírito de Deus também está esperando por você. Levar uma palavra de consolo, um abraço. Não sei. O que o Espírito Santo vai dizer no seu coração? Eu só sei que aquele que bebe dessa fonte de água viva não é mais o mesmo. Se você olha para dentro de você e você não percebe que você mudou, alguma coisa está errada. Porque quem bebe dessa água, rios de água viva fluirão do seu interior. Agora é só dias felizes? Não. Nós não temos só dias, vamos dizer, felizes. Temos paz, mas tem dia que a gente está triste, né? Tem dia que a gente está passando por dificuldade, por luto, um filho, um vizinho, enfim, são tantas coisas que envolvem a nossa vida. Mas aquela coisa latente no nosso coração. Às vezes a gente está até no banho chorando, ou então varrendo uma casa chorando, e aí o Espírito Santo está ali. Chora, né? Pode chorar, né? Vamos dizer assim, nessa expressão. Mas aí, às vezes, uma voz fala, fica firme. Eu te amo. Vai passar. Tu és minha filha. Eu te escolhi. Não é nós não vamos mais viver num lugar ali, num aquário ali fechado, onde não virá mais problemas. Não, mas você vai experimentar dessa água viva que nunca mais vai deixar de rolar no seu interior. A alegria do Senhor será abundante, a paz será abundante dentro do nosso coração. Então essa mulher, depois de ser essa mulher escorraçada, depois de ser essa mulher jogada que não prestava, Jesus mudou a sorte dela. E Jesus quer mudar a sorte aqui de pessoas. Aquele que confessa e deixa será perdoado. Não importa quem você foi, não importa quem você é. Jesus está aqui.
Ele marcou um encontro com você. Foi necessário que ele passasse por Mangabeira, no domingo 8 de março, às 20h12 para falar com você. Que você possa agora, no nome de Jesus, abaixar sua cabeça. Faça a sua oração. Fala para Deus, fala para Deus. Fala.